No segundo episódio, nós vimos o quanto a equipe continua machucada por ter descoberto o que o chefe fez com eles. Eu sou Kaique Almeida e esse é o Te Digo Nada. O terceiro episódio da segunda temporada de Patrulha do Destino se chama Patrulha da Dor. E ele começa com um flashback em Londres, em 1888, onde conhecemos o Niles Calder, o nosso chefe, quando ele era apenas uma criança. Ele presencia um assassinato e somos apresentados ao vilão Rubro Jack, ou apenas Red Jack. No presente, ele discute com Cliff, que ainda tá puto com o Niles sobre a sua filha, e ele acaba decidindo ir embora junto com Jane. Aparece um enxame de borboletas. Lembra aquelas borboletas lá que sequestraram o Larry? Então, elas apareceram aqui novamente e pelo visto elas estão mancomunadas com o Red Jack. Uma carta aparece no colo do Niles com um pedaço da faixa de Larry, e eles entendem que o Rubro Jack possui o Larry e que o Niles deveria ir até ele. A Rita disse que não vai porque acha que vai só atrapalhar, mas o Niles a convence a ir dizendo que não pode ir sozinho. Ele explica que o Jack é sádico, que se alimenta da dor dos outros. Então a Rita decide na cela do Larry. Ele tá pendurado por uma coisa muito sadomasoquista, muito Hellraiser. E a gente vê que as bandagens dele começam a sair. Lembrando que essas bandagens são responsáveis por conter a radiação do Larry lá dentro e que elas não contaminem as outras pessoas que estão perto dele. Enquanto isso, vemos um flashback dele chegando na mansão do destino. E Rita é quem o recebe. Ela o leva para o seu quarto e mostra as bandagens e a roupa dele, que ele usa até hoje. Ela diz que é para ele se sentir confortável naquele lugar, porque é a sua casa. Naquele plano lá do Jack, que é a sua casa, que parece uma mansão, o Niles e a Rita acabam se separando. E ele encontra o Jack. O Jack acaba pedindo pro Niles se tornar o seu discípulo, já que os dois se interessam pela dor do outro. E o Jack oferece a vida eterna ao Niles. O chefe acaba se sentindo tentado, já que é o que ele precisa, a vida eterna. E ele já disse uma vez que faria qualquer coisa para poder ficar e cuidar da Dorothy. Mas o Niles se recusa e o Jack diz que agora ele vai ser a sua propriedade. O Larry fica sofrendo em ver que ele tá matando algumas pessoas, já que naquela cela tinha outras pessoas que também estavam presas lá e elas acabam morrendo daquela radiação que o Larry está exalando. E aí vemos mais um flashback. Também em 1966, aparentemente no mesmo dia que o Larry chegou. Ele se apresenta mais uma vez para Rita, agora com seu novo traje, com as bandagens. E o Larry falou algumas coisas para ela sobre admirar o seu trabalho. E apesar dos sorrisos que ela dava, ele percebia que ela era uma mulher muito triste. Isso mexeu com ela e ela acaba se derretendo. Ele se assusta um pouco, mas ele pede perdão. Ela diz que está acostumada já com isso, mas ele retruca dizendo que ela não precisava se sentir assim, porque ela está na sua casa e que ela precisa se sentir confortável lá. Aí tem um momento super fofo deles dois tocando na mão um do outro, dizendo que eles são causas perdidas e que eles não estão sozinhos, que eles têm um ao outro. Enquanto isso, nós voltamos para Detroit e a gente vê o Vic, o nosso ciborgue, indo mais uma vez para uma reunião de grupo. Mas ele só acha aquela maluca lá, que eles tiveram um romance. E ela diz que a reunião foi remarcada, que ela decidiu remarcar, mas não mandou nenhum comunicado para ele, porque ela queria encontrar ele. E aí ela acaba pegando e o leva pra cama. O Vic acaba ficando muito feliz com a maluca lá, mas ela decide não querer nada sério com ele. Ele acaba ficando super chonas por ela e a convida para sair. Ela aceita, já que ele insiste bastante. O Cliff e a Jane acabam indo lá pra Flórida para ele se encontrar com a sua filha. Ele se queixa de Niles pra Jane o caminho inteiro, mas ela acaba pagando durante a viagem, até porque ninguém é obrigado a ouvir o Cliff. E vemos que ela foi convocada pelo submundo, pelo underground, para uma reunião emergencial. Lá, a Jane ela é obrigada a ouvir como os outros Alters estão se sentindo em relação ao que ela tem feito, como se drogar, e também como ela se relaciona com o povo da Mansão do Destino, já que os Alters têm percebido que eles não são saudáveis para Kay. Elas estão super chateadas porque a Jane está se drogando e isso faz elas ficarem sem suas habilidades, que são necessárias para a proteção da Kay. Elas acabam confrontando a Jane, dizendo que não gostam dela estando na mansão, que ela não deveria confiar no Niles, que ele já traiu ela e que a responsabilidade da Jane é cuidar da Kay e não da Dorothy. Então a Jane assume que gosta da equipe, dizendo que eles são a sua nova família.
até mesmo o chefe. O Cliff acaba chegando na Flórida, na casa da sua filha Clara, mas ele assusta ela falando um bando de besteira e também dizendo que ele é o seu pai. Ela acaba ficando muito assustada e ele percebe que ela tá grávida, mas ele continua insistindo nas besteiras que ele fala e ela pede que ele vá embora. Mas ele passa horas na porta da sua filha esperando ser recebido de forma adequada por ela. Mas ela chama a polícia e eles conversam por lá. Ele percebe que não era desejado, que não era querido e que não era pra estar ali. Ele acaba ficando muito puto por ter dirigido muitos quilômetros e por não ser desejado pela sua filha que ele ama tanto e acaba quebrando o ônibus que ele tava com a Jane. Na dimensão do Red Jack, ele acaba torturando o Niles por ele ter recusado o seu convite de ser o seu discípulo. Ele então faz com que o Niles e a Rita e o Larry criem asas de borboleta. A Rita acaba achando o Larry, mas com o efeito da tortura do Jack, os dois ficam passando por muita dor com as asas de borboleta crescendo nas suas costas. Mesmo com essa dor, ela acaba criando forças e entra na sala do Larry, que estava cheia de radiação. Ela se enche de coragem e, mesmo com muita dor, ela usa os seus poderes para salvar o Larry e desce ele dali. Eles vão embora e acabam quebrando os vidros onde as borboletas estavam presas e percebem que elas eram as pessoas que se tornaram vítimas do Red Jack. O Niles acaba apunhalando o Jack e aparentemente matando ele. No final do episódio, nós vimos que o Cliff decide voltar para a mansão junto da Jane e eles parecem bem tristes, já que o Cliff teve o desapontamento da sua filha e a Jane recebeu um ultimato lá do submundo dizendo que não era para ela voltar para a mansão do destino, ou então ela perderia o seu posto de primária. Enquanto todo mundo estava lá envolvido nas suas aventuras, a Dorothy ficou sozinha na mansão do destino. Isso é um lembrete para nunca deixar a criança sozinha em casa. Ela acaba brincando com seus amigos imaginários de pique-esconde e no meio dessa brincadeira ela acaba quebrando o Danny. Lembram que o Danny se tornou apenas um tijolinho? Então, ela pega esse tijolo e quebra sem querer. Ela fica muito triste por ter quebrado o Danny e o Niles diz que ela precisa arranjar uma forma de consertar ele e que ela não é malvada por ter feito isso. O Vic tá lá no restaurante esperando a pequena dele aparecer, que é a Rony, mas ela não aparece. Ela manda um e-mail pra ele com uma foto perturbadora e ele vai embora muito chateado. Na mansão, o Larry e a Rita se abraçam e tem um momento super lindo entre eles dois, reafirmando a sua amizade e o seu compromisso um com o outro, dizendo que eles são causas perdidas, mas que sempre tem um ao outro. O Niles chora ao ver as fotos de suas vítimas, que são o pessoal lá da Patrulha do Destino, e ele começa a planejar um novo homem-robô, deixando a entender que ele vai se tornar um segundo homem-robô para poder ser imortal. E aí, gostaram desse episódio? Se vocês também gostaram desse vídeo, dê aquele like maroto, se inscreva no canal, compartilhe ele com seus amigos e com seus grupos. Deixe um comentário também aqui embaixo para eu poder ler e a gente discutir melhor sobre isso, tá bom? Essas são as minhas redes sociais. Eu sou Kaique Almeida e até mais!